Olá, Pedro. Olá, Ana Rita. Como estás? Bem, obrigado. Continuas sempre solidário. Tem que ser. Também, a solidariedade não é? é uma parte muito importante da vida. É verdade, sem dúvida. E nós alimentamos isso naturalmente, como sabes, aqui no nosso Mais Mulher, mas sei também que o mantens não só na tua atitude perante a vida, mas sobretudo porque é com muita generosidade também que tens entregue a tua paixão à medicina chinesa e contribuído também para que ela em Portugal ajude tantos portugueses. Isto para fazer esta introdução de uma das maiores tragédias, quer dizer, da medicina e da humanidade, não é? Enfim, o cancro. Sim. O cancro que afeta tantos portugueses, tantas famílias, tantos organismos. A medicina chinesa tem um olhar Bastante diferente da medicina e hoje também convencional, aqui não é? uma perspectiva da qual as pessoas, pelo menos a nível ocidental, nunca pensam, que é o frio, e nós estamos numa vaga de frio neste Sim. momento. Terrível. O frio pode agravar uma doença oncológica ou fazê-la despertar. É uma coisa que para as pessoas as pessoas não entendem imediatamente a lógica porque não pensam na perspectiva oriental. A perspectiva oriental é que as pessoas só têm doença oncológica porque as defesas, a dada altura, enfraqueceram ou não foram suficientes para lutar contra o cancro. Na prática, as células oncológicas são uma espécie de células marginais do organismo. São células que foram modificadas e perderam algumas características importantes que fazem com que se comportem como bons cidadãos de um organismo, enquanto células. Por exemplo, as células têm automaticamente fenómenos. O que é uma célula? O que é um cancro? Um cancro é uma proliferação de células exagerada. As células reproduzem-se sem parar. Mas com aquele mesmo com aquela estigma, exatamente, cancerígena. Modificada, cancerígena, pois, e aquilo que lhe dá a característica mais cancerígena é justamente o facto de se reproduzirem muito e de se disseminarem. Claro. É sobretudo isso. Quando se disseminam, fazem as doenças malignas, os cancros malignos. Quando se reproduzem muito, fazem, naturalmente, os tumores. Os tumores, na prática, é um aglomerado de células que se reproduz caoticamente e que se reproduz à volta de uma zona e que, eventualmente, podem ser disseminadas e colocadas noutro sítio. Mas Agora, isso acontece, na perspectiva da medicina chinesa, porque temos o corpo desequilibrado. na prática, todos os dias, nós, seres humanos, todos sem exceção, fabricamos células tumorais. Contudo, a esmagadora maioria de nós não tem doença oncológica. Portanto, há uma razão de ser. A razão é que nós temos defesas. E algumas defesas nascem dentro da própria célula. Ou seja, cada célula daquelas que é tumoral nasce com características que a impedem de se tornar tumoral. Quando essas características são eliminadas ou desaparecem ou amortecidas, então ela manifesta-se, por exemplo, um fenómeno chamado apoptose, ou morte celular programada. Quando as células atingem um nível muito exagerado dentro de um tecido, elas autodestroem-se, morrem naturalmente. E as células oncológicas perderam essa capacidade, da apoptose. E também uma outra capacidade que nós chamamos de inibição de contato. É parecido, mas não é igual. Ou seja, as células, quando atingem uma certa pressão por contato da membrana, deixam de se reproduzir. Contudo, as células oncológicas perderam essa capacidade, que é uma capacidade natural, ou seja, continuam a reproduzir-se, mesmo tendo uma pressão muito grande. Por exemplo, dentro de uma estrutura óssea, dentro do cérebro, por exemplo, apesar de fazer uma pressão muito grande dentro da caixa craniana, capaz de produzir epilepsia, continuam a reproduzir-se. Sendo que o normal seria que ela se inibisse. Ela não se inibiu porque perdeu essa capacidade natural. Acontece que essas capacidades naturais têm a ver com as defesas globais. Claro. Por outro lado, nós fabricamos muitas células de defesa e estas capacidades naturais também são despoletadas por sistemas de alerta que existem dentro do organismo, que as alertam para fazer, por exemplo, alguns genes têm essa função. Genes que têm a função de, quando são reativados, estimulam as células, por exemplo, que estão em excesso, a morrerem, a autodestruírem-se a bem de um tecido global. E essa capacidade perde-se quando as defesas estão fracas. Pedro, é importante aqui referirmos uma coisa que é... Existe de facto aqui um distanciamento entre essas células, perdão. Essas células, de certa forma, se tornaram um pouco anómalas no comportamento e, por essa razão, nós consideramos-las como sendo, de certa forma, marginais. E porque falamos desta marginalidade, falamos também de um olhar completamente diferente da medicina convencional para doentes oncológicos. Estes doentes são tratados com quimioterapia, com radioterapia, que acaba por ser uma forma de tratamento completamente diferente, não é? Sem dúvida. Na medicina chinesa, existe um olhar sempre de desintoxicar o organismo primeiro, não é? É que na prática a diferença é esta. Enquanto a medicina convencional foca-se, e bem, porque funciona, na doença, ou seja,
luta contra a célula oncológica, tentando matá-la, aniquilá-la, intoxicá-la. Nesse facto, acaba também por intoxicar o indivíduo, mas consegue vencer a doença oncológica. Por outro lado, enquanto a medicina chinesa foca-se no indivíduo. Ou seja, o objetivo é aumentar muito as capacidades naturais de defesa do indivíduo, de forma a que esse indivíduo dê ordens às células oncológicas para fazerem apoptose, ou seja, autodestruírem-se, às células oncológicas para adquirirem a capacidade de se inibirem, de se reproduzir porque estão em excesso, tal inibição de contato, e ainda estimular as defesas individuais, no sentido de fabricarem células e anticorpos que vão destruir as células oncológicas. Nesse sentido, são dois focos diferentes e que são perfeitamente complementares. Ou seja, a medicina do Ocidente foca-se em lutar diretamente contra a célula cancerosa, enquanto que a medicina chinesa foca-se em favorecer o organismo a lutar contra a célula cancerosa. Portanto, as duas medicinas unidas é que efetivamente acabam por complementam-se muito bem. Sobretudo se percebermos uma coisa, é que a medicina ocidental, para fazer o seu efeito, através da quimio ou da radioterapia, enfraquece muito o indivíduo. E a nossa medicina, a medicina que eu pratico, para melhorar o indivíduo com doença oncológica, tem que o pôr de muito melhor saúde. Ou seja, tem que o pôr mais forte, com mais vitalidade, com mais energia, com mais capacidade de luta, e daí resulta claramente que a própria quimioterapia e a radioterapia fará muito menos mal ao doente se ele simultaneamente fizer a nossa terapêutica. Pedro, 28 anos de experiência. É Tens conseguido ver casos de sucesso de contornarmos esta doença tão trágica? Nós tratamos muitos casos. Eu desde sempre tratei de doentes oncológicos e, a princípio, deram-me muita boa reputação. Há alguns casos sem reincidência, como é evidente. E, a princípio, deram-me muita boa reputação, porque, a princípio, não havia, há 28 anos, quando eu comecei a exercer, não havia quimioterapia, não havia radioterapia. Estava a dar os primeiros passos, deu os primeiros passos há 15 anos, mais coisa, menos coisa. De fora, eu tratei muitas pessoas sem ajuda de medicina convencional. Muitos casos que eram dados como perdidos pela medicina convencional e connosco, graças a um estímulo importante das defesas e a proteger o indivíduo das agressões externas, acabamos por conseguir com que ele possa vencer a doença oncológica. Sim, este vencer que é de facto, enfim, um grito de esperança para tantos portugueses que nos estão a ver e que evidentemente já poderão ter ouvido falar desta perspectiva da medicina chinesa, se não ouviram, é o momento agora de a colocar em prática, se infelizmente estiverem a viver isto. O que é certo é que neste terminar da nossa conversa, e porque se celebrou semana passada, no dia 4 de fevereiro, Dia Mundial da Luta contra o Cancro, Pedro, é importante também termos um olhar positivo, obviamente, nesta perspectiva de mudarmos estes diagnósticos terríveis, mas também de prevenção. Porque para chegarmos aí, todos nós, está cientificamente até provado, nascemos com células cancerígenas, ou que poderão vir a dar origem, como tu dizes, até o frio, não é? Com tendência para. Como prevenir, como nos protegermos, como termos uma atitude preventiva. É muito importante que as pessoas se mantenham fisicamente fortes. Ou seja, que as pessoas pratiquem. Bom, estamos a falar, eu vou falar diretamente de uma pessoa que já tenha declarado uma doença oncológica. Em primeiro lugar, estamos a falar nesta altura, nesta época do ano em que está muito frio. Se as pessoas não se protegerem do frio, uma grande parte das suas defesas tem que o proteger do frio. Claro. Circunstância em que a totalidade das defesas antitumorais diminuem. Logo, a doença oncológica pode ser agravada. Por exemplo, é preciso manter os pés frios, os pés quentes. As mãos quentes, as extremidades, as costas quentes e a parte frontal do tórax quente. Ou seja, não se deve andar com os pés descalços, nem chão frio, etc. Sobretudo uma pessoa que já sabe ter doença oncológica. Eu lembro perfeitamente, eu lembrei-me de falar desta crónica porque ainda ontem me entrou pela porta da clínica um doente oncológico, está muito frio, ele vinha de casaco e camisa. E a primeira coisa que eu lhe disse, então, mas o senhor veio assim para a rua, no seu estado. E ele não tinha a noção sequer, e eu percebi as pessoas poderia não têm essa influenciar. noção. Exatamente. Ele não tinha a mínima noção de que apanhar frio podia influenciar a sua doença oncológica, o seu percurso de doença oncológica. E, nesse sentido, aquilo para mim era inteiramente lógico, porque toda a minha vida vivi com essas noções, para ele não tinha nenhum nexo. Então achei que era importante trazer esta noção à população portuguesa, que protegesse de uma forma geral das condições climatéricas e dos esforços exagerados. É uma forma de ajudar as defesas a não terem que se defender de outros meios. Portanto, nesse sentido, é importante. Em relação há coisas que nós não conseguimos prevenir em relação à doença oncológica. Uma grande parte das doenças oncológicas são herdofamiliares, são genéticas, herdamos-las através de genes e mais cedo ou mais tarde tendem a aparecer. Agora, aqui este mais cedo ou mais tarde. Ou seja, se nós tivermos uma vida caótica e exagerada, será mais cedo. Se tivermos uma vida muito equilibrada, será mais tarde. Se esse mais tarde for aos 100 anos, se calhar nos ralamos muito. Maravilha, bem, não é? Então, claro. Na prática, e resumindo, as pessoas têm que ter... Atenção às suas heranças genéticas, equilíbrio obviamente. Significa
Em termos alimentares, comer um pedacinho de tudo. Os seres humanos são omnívoros, foram feitos para comer de tudo. Mas tem que comer um pedacinho de tudo de forma equilibrada e variada, sem abusar de nada, de coisa nenhuma. É no equilíbrio que reside sempre o bom senso e a maior Dormir virtude, um número Pedro. normal de horas, não se expor excessivamente aos elementos. Claro. E fazer exercício físico. Nós somos animais, temos que nos mexer. Quem Claro não se que mexer sim. adoece mais depressa. Claro que sim. E ver sempre o Mais Mulher, porque é aqui que Sem efetivamente dúvida. E aqui o Mais ficam Mulher há sempre mais... os mais diversos Sim, especialistas, olha, muito boas e é recomendações. sempre quentinho, E pelo uma menos excelente aqui nunca apresentadora, sinto como é frio. evidente. Excelentes colaboradores, meu querido, um grande beijinho, Muito muito obrigada. Já conhece a forma como a medicina chinesa combate esta doença, o cancro, que também evade tão drasticamente tantos portugueses, não é?